Você já percebeu que o Brasil continua andando em círculos, contas no vermelho, serviços ruins, estatais quebradas e a mesma pergunta de sempre: por que nada melhora? Hoje você vai descobrir a verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. O problema não está apenas na dívida do país, mas no modelo de Estado que insistimos em manter. A privatização não é para vender o patrimônio, é sobre libertar o Brasil do atraso. E quando você entender o que realmente acontece por trás das câmeras, dos lobbies, das burocracias, das máquinas políticas, você vai entender que a discussão não é privatizar ou não. É sobre escolher entre continuar afundando ou finalmente deixar o país crescer. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Matheus Henrique e aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento financeiro e desenvolvimento pessoal. Esse é mais um episódio do Matheus React e hoje eu vou reagir a um vídeo do Primo Rico publicado há mais de 2 anos, onde ele entrevistou o Paulo Guedes, que é um grande economista brasileiro. Ah, e não se esqueça, já deixa o like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. E sem enrolação, bora pro vídeo. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente tá falando sobre essa dívida, né, que acho que é um grande problema nosso hoje para resolver, mas tem um assunto de privatização. E pô, eu vejo você falando muito sobre isso, e várias vezes, não, a gente vai privatizar um monte de coisa e tal, e eu entendo que isso daqui é bom pro país, mas assim, não acontece, assim. E o que eu te pergunto é, primeiro, qual que é o lado bom, né, e talvez o lado ruim, mas enfim, qual que é o impacto de uma privatização, né, numa grande empresa, pensando sob a ótica da população, sob a ótica de dívida e tudo isso, e por que essas privatizações não estão rolando? E será que elas vão rolar, vão começar a acontecer aqui no Brasil? Olha, o que aconteceu com várias empresas estatais no regime militar, Eletrobras, Petrobras, Siderbras, Telebrás, Nuclebras, Portobras, todas as empresas construíram uma infraestrutura. Isso é muito comum, isso aconteceu na União Soviética, aconteceu na China, aconteceu em vários países. Você aprende a fazer obra de engenharia, você aprende a fazer estrada e usina hidrelétrica e tal, aí você começa a fazer. E aí dá a impressão que o governo investindo é a melhor coisa do mundo, porque ele faz uma estrada, 2 estradas, uma hidrelétrica, etc. Só que isso aí é um governo central, é o que a gente chama de planejamento central. Você faz isso aí. Só que chega um dia, você já fez as estradas, já fez a hidrelétrica e de repente vem uma inovação. Vem a Google, vem a Amazon, vem o WhatsApp, começam inovações. Um sistema é mais inteligente se tiver uma inteligência descentralizada. São milhões de pessoas inovando e inventando. Se tiver todos os recursos na mão de um cara só inventando, ele faz bastante hidrelétrica, bastante estrada, depois não sabe o que fazer. Essa é a história das economias dirigistas. A União Soviética cresceu, fez muita estrada, muita hidrelétrica e tal, depois implodiu. Dissolveu. A União Soviética dissolveu. A China de Mao Tse-tung implodiu lá na frente. Ela só não implodiu como país porque tem 2 Chinas. Uma implodindo, que é a China estatal, e a outra que é o Global Trader. Está no mundo inteiro negociando, economia de mercado, 600 milhões de chineses saíram do interior, foram para a costa. Você compra brinquedo, bala, biscoito, bicicleta, tudo chinês no mundo inteiro. Os caras estão exportando para o mundo inteiro. Então, existe uma China capitalista muito mais forte. Você olha para Pequim, é a China socialista, é aquele palácio imperial com 2.000 anos. Aí você olha para Xangai, prédios futurísticos, parece que você está do futuro, SpaceX. Então, essa é a verdade. O Brasil foi a mesma coisa. Enquanto Telebrás, Petrobras, enquanto eles estavam aí, fizeram um bom ritmo de crescimento, depois foram degenerando. E aí você tem as estatais que foram privatizadas. Vale do Rio Doce está crescendo, é uma grande empresa, tem 3, 4 vezes mais funcionários do que tinha na época que era estatal, dá lucro, subindo. Aí você vê as estatais brasileiras. Correios virou mensalão. Petrobras tinha virado petrolão. Caixa Econômica Federal tinha virado um escândalo de corrupção. Quer dizer, então, o dirigismo foi estragando a economia brasileira. As tarifas de energia elétrica, de água, esgoto, continuaram subindo. Os salários dos funcionários dessas estatais subindo. Mas os investimentos em água e esgoto descendo. Então, hoje você precisa privatizar pelo esgotamento do modelo antigo. É o que eu digo, o eixo de crescimento não é mais o setor público. O eixo agora é o setor privado. Nós temos que transformar o Estado brasileiro. O Estado empresário faliu, quebrou, acabou. Ele não consegue mais atender às necessidades do povo brasileiro. Entendeu? Por exemplo, o mundo universitário. Se não houvesse 10, 15 anos atrás, 99% era setor público. Hoje, 75% é privado. Era isso ou não tinha o ensino superior. Porque faliu. O governo brasileiro, a dívida foi crescendo, ele acabou quebrando. Tecnicamente, ele não está quebrado, ele tem recursos, ele tem ativos, ele tem solvência, mas ele
Não conseguem andar. Então nós temos que fazer essa transformação. Essa transformação é exatamente o seguinte, olha, sabe esse dinheiro? O Brasil fazia chapa de aço na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, na Siderúrgica Tubarão, fazia chapa de aço com prejuízo. Hoje você tem chapa de aço com lucro, gerando emprego e crescendo, e aquele dinheiro que o governo perdia virou dinheiro justamente por FIES. Quando falamos de dívida pública, parece um problema distante, mas ele é o motivo pelo qual falta tanto dinheiro na saúde, na educação e na vida real das pessoas. E existe um tema que sempre reaparece na tentativa de resolver isso, a privatização. Mas por que ela quase nunca acontece? Quem ganha e quem perde com isso? Porque parece tão difícil mudar o que claramente não funciona. Hoje vamos explicar tudo isso de forma simples, direta e sem enrolação. Durante muitos anos, o Brasil seguiu um modelo comum em países que tentaram se desenvolver rapidamente. O Estado criou empresas gigantes, como a Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Nuclebras e Portobras. E no começo funcionou. Era como construir o básico no país, que precisava tanto como energia, estradas, telefonia e infraestrutura. Esse modelo funcionou na União Soviética, na China socialista e no Brasil militar. Era uma época de obras gigantes, hidrelétricas, estradas, portos, mas existe um enorme problema nesse sistema. Depois que você constrói tudo, ele para de funcionar. A inovação acelera, o mundo melhora, mas o governo centraliza e simplesmente não consegue acompanhar. Com o tempo, as estatais brasileiras deixaram de ser motores de crescimento e viraram máquinas de atraso. Não por incapacidade técnica, mas por política, por aparelhamento, por corrupção, burocracia. A Telebrás travou o avanço da telefonia por muito tempo. A Petrobras virou combustível de escândalos. Correios virou mensalão e a Caixa virou foco de esquemas bilionários. Enquanto isso, as tarifas subiram, os serviços pioravam e os investimentos simplesmente não aconteciam. O modelo esgotou, a conta não fecha mais, muita gente tem medo de privatizar porque imagina algo assim, se vender, a gente vai ficar sem petróleo, sem energia e sem serviços. Mas a realidade mostra o contrário. Veja a Vale depois que privatizou. Cresceu, lucrou, contratou mais, investiu mais. E por quê? Porque várias empresas competindo entregam serviços melhores, preços mais acessíveis, mais inovação e mais emprego. E o mais importante, o dinheiro que antes era perdido com estatais deficitárias vira investimento em educação, saúde e programas sociais. Hoje o Brasil gasta mais de 20 bilhões por ano só para manter estatais que dão prejuízo. Esse valor seria suficiente para praticamente acabar com a pobreza extrema no país. O Estado brasileiro, como empresário, faliu, não consegue mais investir, inovar, expandir ou atender o povo. Não porque não quer, mas porque não consegue. O que precisamos agora não é de um Estado que produz aço, papel, petróleo, telefonia, mas sim de um Estado que garanta saúde, educação, saneamento, segurança e programas sociais eficientes. Quando o governo deixa de torrar o dinheiro tentando ser empresário, ele consegue investir no que realmente transforma vidas. Apesar de polêmicas constantes, a Petrobras já vem sendo parcialmente privatizada desde 2015. O Observatório Social da Petrobras, a OSP, ligado à Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, indica que a estatal arrecadou mais de 260 bilhões de reais com a venda de ativos desse período. Já considerando a inflação e a variação cambial, esse processo incluiu a redução de participação em diversos segmentos. A antiga BR Distribuidora, hoje Vibra Energia, já não está sob o controle da Petrobras, e a empresa tenta vender 8 de suas 13 refinarias em cumprimento a um acordo firmado com o CAD, para ampliar a concorrência no refino. Até agora, somente 2 vendas se concretizaram. A refinaria de Mataripe, na Bahia, adquirida pelo fundo de Mudabala, e a Lubnor, no Ceará, negociada com a Agripar. Outro eixo da companhia, o de exploração e produção, também passou a ter ajustes. Campos de menor rentabilidade foram vendidos, enquanto os investimentos passaram a se concentrar nos ativos mais lucrativos. Isso elevou significativamente as margens da companhia. Enquanto a distribuição e refino tinham margens de EBITDA de 10% a 15%, respectivamente, a área de E&P alcançou cerca de 70% nos últimos semestres avaliados. A estratégia se refletiu nos resultados em 2021. O EBITDA da Petrobras aumentou de 64% e a relação dívida líquida do EBITDA caiu quase 51% em relação a 2020. Desde 2015, os maiores volumes de vendas de ativos ocorreram durante os governos Temer e Bolsonaro, responsáveis juntos por mais de 89% das alienações. Nesse cenário, não se sustenta mais a visão de que a Petrobras é apenas um fardo para o Estado. A empresa gera dividendos importantes para o orçamento federal, domina tecnologia vital e emprega milhares de pessoas e ainda distribui parte dos seus ganhos à sociedade. Porém, ela argumenta que,
Caso a Petrobras seja privatizada de forma integral, os recursos obtidos estimados em centenas de bilhões de reais deveriam financiar uma política social robusta. Ainda assim, mesmo privatizada, a União ainda continua sendo a proprietária constitucional das jazidas de petróleo e gás. Atualmente, as refinarias da estatal processam cerca de 2 milhões de barris por dia, enquanto o consumo nacional gira em torno de 2,5 milhões. Já para analistas contrários à privatização, o setor privado não demonstra interesse em ampliar a estrutura e a capacidade, que aumentaria a dependência de derivados importados. Por trás dessa disputa está a chamada renda petroleira. A margem extraordinária entre o custo total de produção e o preço internacional do barril hoje é superior a $100. Sobre os preços dos combustíveis, não há consenso. Especialistas afirmam que privatizar não vai garantir uma gasolina mais barata, já que as empresas privadas também seguem a lógica do mercado internacional. Pesquisas mostram que quase metade dos brasileiros rejeita a privatização da Petrobras e acredita que os preços poderiam aumentar. Já em contrapartida, se houvesse certeza da produção, o valor dos combustíveis, o apoio subiria para 67%. Por fim, os analistas ressaltam que o verdadeiro obstáculo ao preço da gasolina não é apenas a Petrobras, mas a tributação complexa do país. A política de preços atual segue diretrizes do mercado implementadas em 1997 pela Lei do Petróleo. Em 2016, com o PPI, para mudar isso seria necessária a alteração legal e não apenas a troca do controle da empresa. Privatizar não é vender o Brasil, é libertar o Brasil, é tirar o Estado de onde ele falha para colocá-lo onde ele realmente faz diferença. É transformar máquinas de prejuízo em oportunidades, é acabar com a corrupção estruturada, é reduzir a pobreza de forma rápida e direta, é modernizar o país inteiro. A pergunta correta seria: por quanto tempo mais vamos aceitar pagar uma conta de um modelo que já morreu? O futuro do Brasil depende de coragem para enfrentar esse debate, e a coragem começa entendendo a verdade por trás disso tudo. E você, me conta aqui nos comentários se você é a favor de privatizar as estatais ou você acha que esse modelo econômico antigo ainda é bom para o Brasil. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos de finanças e investimentos que saem por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.